Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às explicações do bloco de atividades impressas, hoje iremos do 15º ao 23º quesito. São relacionados com a disciplina de matemática e, primeiramente, vamos começar a falar um pouco sobre os números. Os números, como conhecemos hoje, passaram também por um processo de evolução, assim como a escrita, e os números foram criados ao longo da história diante da necessidade do homem, pois precisavam de uma forma para representar as quantidades. Então a gente pode observar que desde a antiguidade, desde a época dos homens das cavernas, eles realizavam pinturas, nas cavernas, era uma forma de escrita e também uma forma possivelmente de representar alguma quantidade. Ao longo da história, os números tiveram um papel importante, mas como eles ainda não existiam, os seres humanos utilizavam pedrinhas ou outros tipos de elementos para tentar quantificar as quantidades. Neste exemplo, a gente vê que para cada animal utilizado, o ser humano está separando uma pedrinha. Só que aí, muitas vezes, não tinha um padrão específico. Às vezes, era feito riscos em pedaços de pedra, ou mesmo em ossos, ou mesmo dando nó em cordinhas. Essas maneiras eram utilizadas para representar a quantidade. Mas o homem percebeu que precisava de uma forma única de representar essas quantidades, para facilitar o entendimento entre os diferentes povos. Os egípcios foram dos primeiros povos a criar um sistema de numeração. Então, nesta imagem que a gente pode observar, utilizou-se alguns elementos e desenhos, como uma cobrinha, uma flor de lótus, para representar os numerais. Mesmo assim, precisou passar por alguns ajustes. Então, desde a antiguidade também, o povo romano desenvolveu um sistema de numeração que a gente conhece como algarismo romano, representado aqui nesse relógio. A gente também tem esses modelos de numerais, que foram os números indo-arábico, e a partir daí deu origem realmente ao nosso sistema de numeração que utilizamos hoje em dia. Então, nosso sistema de numeração de 1 a 10, que a gente fala comumente, mas ele evoluiu de 1 a 9. Por último, surgiu o numeral 0, e a partir desse numeral surgem todos os outros números que nós utilizamos. Nessa tela, a gente vê o 15º quesito do exercício de vocês, e é uma representação dos numerais de 1 até 100. Então, a criança ela deve observar essa tabela, olhar a organização que os números estão, perceber que os números eles têm uma sequência e essa lógica ela vai se repetindo, e deve observar também que na última coluna, que é justamente da fileira do 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, essa fileira representa justamente as dezenas. Então, a cada 10 numerais, nós temos uma nova dezena, tá bom? Então, é importante que a criança, neste 15º quesito, observe, aprenda, conte de 1 até 100, Tente fazer umas brincadeiras, de 1 até 10, de 10 até 1, Indo e voltando nessa sequência, que é o que a gente vai ver mais adiante. Mas, primeiramente, a criança vai responder no 16º quesito essa sequência dos numerais que faltam. Então, aí está específico de 1 até 50. Se a criança ela não conseguir fazer sozinha, ela volta na tabela anterior, observa a posição e responde, tá bom? Depois ela vai praticando e assim ficaria a resposta. Eu coloquei na cozinha de vermelho apenas para destacar, dos numerais de 1 até 50. Ordem numérica. Então, os números, eles seguem uma ordem, chamada de ordem numérica, que ela tanto pode crescer, e a gente usa a palavra crescente, ou ser ao contrário, que a gente usa a palavra decrescente. Então, numa ordem crescente, é o que a gente aprende comumente desde pequenininho, que vai do 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E eu utilizei essa setinha verde, apontando para cima, representando que uma ordem crescente ela cresce. Já o contrário da ordem crescente é a ordem decrescente. Neste caso, eu utilizei o 0, que seria numa posição 10,
e ela depois vai decrescendo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, a criança ela deve se apropriar desta lógica de uma ordem que cresce e na lógica que ela decresce, tá bom? Então, agora a gente vai responder aqui o 17º quesito. Primeiro, eu faço essa nova introdução, né? Explico que a ordem crescente vai de 1 a 10, por exemplo, ou a decrescente que vai de 10 a 1, e peço para a criança representar, né? Responder nessa escadinha. Então, observem que é uma escada, tem 10 degraus, a setinha no primeiro lado aponta para que a criança vai subir, do lado seguinte que ela vai descer. Então, vamos ver como é que fica. A criança deve responder assim na atividade. Então, primeiro vai lá, já tem o numeral 1, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E na ordem decrescente já está no 10, e ela vai decrescendo agora para o 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? No próximo quesito, pede para pintar e representar a quantidade de objetos. Então, gente, depois que a gente entendeu, né, que os números eles surgiram de acordo com a necessidade do ser humano de representar uma certa quantidade, a gente vai fazer isso na prática. Então, nesse primeiro espaço dos coraçõezinhos, a criança deve pintar. É importante que a criança tente pintar, né, no espaço. Isso também trabalha a coordenação motora, né, ser uma pintura o máximo possível caprichada. E depois que ela pintar os elementos, ela vai representar quantos são. Então, no caso aqui, eu já deixo a resposta do coração, tá bom? Então, ela vai pintar as figuras, colocar a quantidade. A mesma coisa vai fazer com esse rostinho feliz. Embaixo, né, com o solzinho e por último com a estrelinha, tá bom? No próximo quesito, a criança ela deve escrever os numerais que vêm antes e os numerais que vêm depois. Também a gente encontra esse assunto com os nomes de antecessor e sucessor. Significa a mesma coisa, os números que vêm antes e o número que vem depois. E o objetivo é esta lógica de entender que os números têm uma sequência. Eles não ficam misturados aleatoriamente. Então, no primeiro momento, eu coloco agora a resposta do numeral 3, tá bom? Então, o numeral 3, quem vem antes é o 2 e quem vem depois é o 4. A mesma coisa a criança vai fazer nos outros números em destaque. E se ela não conseguir, mais uma vez, ela pode voltar para a tabela, que foi colocada lá em cima no 15º quesito, ou ela pode utilizar uma lógica que é ir contando do 1, 2, 3, 4 até chegar no numeral que ela deseja. Tá bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses símbolos, igual e diferente. Então, na matemática, a gente utiliza os numerais para representar a quantidade. A gente viu que os numerais eles não surgiram de uma hora para outra, foi uma necessidade do ser humano, né, de representar a quantidade de elementos, a quantidade de objetos. E a gente também deve comparar esses números, se eles são iguais ou se eles são diferentes uns dos outros. Então, para isso, a matemática utiliza esses dois símbolos. No primeiro espaço, eu coloco dois tracinhos, né, um em cima do outro, que é o sinal de igualdade, também chamado de sinal de igual. E aí embaixo é o mesmo tracinho um em cima do outro, só que ele está cortado. Observem a posição que ele está cortado. Então, até isso tem uma lógica também, tá? Então, não pode cortar de qualquer jeito. Esse símbolo de baixo, né, que está na corzinha vermelha, ele é chamado de diferente, justamente para a gente responder esse próximo quesito aqui, que é o 20º. No 20º quesito, a criança ela vai contar quantos elementos, né, quantos símbolos tem em cada espaço. Então, no primeiro, que são os moranguinhos, né, a criança vai contar quantos morangos tem, vai colocar nesse quadradinho embaixo. Depois, ela vai contar quantos cachos de uva tem, vai colocar embaixo. E ela vai observar se o numeral que colocou em um é igual ao que colocou do outro ou se é diferente. A gente vai ver essa resposta aqui. Então, a gente está vendo que no caso dos morangos, são 6 morangos. No caso aqui dos cachos de uva, temos 4 cachos de uva. Esses valores eles não são iguais, eles não batem um com o outro. Portanto, a criança deve pintar o quadradinho que tem o símbolo de diferente. Tá bem?
Já no próximo quesito, também é muito simples. A criança ela vai observar a quantidade de destaque. Então, na letrinha A, nós temos o destaque, a quantidade de numeral 10, e ela vai observar a quantidade de elementos que já está colocado na tarefinha. Então, no caso da letra A, tem o número 10, mas só tem 6 florzinhas. Então, a criança ela deve completar até chegar à quantidade desejada, tá bom? Então, ela vai colocar mais uma flor, mais outra, mais outra, mais outra, até formar a quantidade 10. Então, a mesma coisa ela vai fazer na casinha, para chegar a 12 casinhas, e a mesma coisa nas bolinhas. Tá bom, gente? E no caso das bolinhas, se não der tudo na mesma linha, pode usar a linha de baixo. No próximo quesito agora, a gente vai falar sobre dezena e meia dezena, depois sobre dúzia e meia dúzia. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre dezena. Na matemática, a gente utiliza algumas nomenclaturas específicas para determinar algumas grandezas de informação. Então, no caso, quando nós reunimos 10 quantidades de alguma coisa, a gente pode dizer que a gente reuniu uma dezena de alguma coisa. Então, se a gente vai, por exemplo, numa lojinha, comprar 10 confeitos, por exemplo, então a gente pode dizer, olha, eu quero comprar 10 confeitos, ou pode dizer, eu quero comprar uma dezena de confeitos. Então, essa palavra dezena significa reunião de 10 elementos, de 10 objetos, de 10 qualquer coisa. E eu represento aí, nesse caso, com um coraçãozinho. Então, se eu tenho 10 desenhos do coração, eu posso dizer que eu tenho apenas uma dezena. E a metade de uma dezena, a gente chama de meia dezena, que é justamente a metade de 10, neste caso, igual a 5. Então, é importante que a criança aprenda, Uma dezena é igual a 10, meia dezena é igual a 5. Essas palavras a gente vai usar com frequência durante as nossas aulas. A mesma coisa aqui, a mesma lógica, é a questão da dúzia. Quando reunimos 12 elementos, 12 objetos, 12 qualquer coisa, a gente pode dizer que reunimos uma dúzia de objetos, uma dúzia de qualquer coisa. É muito comum alguns tipos de produtos serem vendidos em dúzia. Por exemplo, uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas, por exemplo. Então, todas as vezes que reunimos 12 objetos, 12 elementos, podemos chamar de uma dúzia. E a metade de 12 são 6. Então, a gente pode também chamar de meia dúzia, tá bom? Agora, a gente vai fazer a atividade. Primeiro, eu coloco aqui a mesma explicação, Nesse exemplo aqui, no quesito 22, onde tem dezenas e dúzias. Aí eu explico que uma dezena é igual a 10 unidades e meia dezena é a metade de 10, ou seja, é igual a 5 unidades. E aí eu faço o desenho das bolinhas. Eu coloco na primeira linha 10 bolinhas e digo que vale a uma dúzia. Na segunda linha, 5 bolinhas e digo que é meia dezena. Perdão, eu falei uma dúzia, mas é uma dezena. Já embaixo, uma dúzia é igual a 12 unidades e meia dúzia é a metade de 12, ou seja, é igual a 6 unidades. Observe, as bolinhas, 12 bolinhas é igual a uma dúzia, 6 bolinhas é igual a meia dúzia. Então, agora a gente consegue responder aqui esse quesito. Na letrinha A, ele pede para a criança fazer uma dezena de maçãs. Então, a criança vai com seu lapisinho de cor, ou lápis de escrever, aliás, e vai fazer uma dezena de maçãs, tá bom? Todas as vezes que eu coloco figurinhas com desenho, é importante que a criança tente fazer o máximo caprichado possível, tá? Isso também ajuda a gente a questão da escrita, porque a escrita das letras e dos números também é um tipo de desenho. Aí na letrinha B desse quesito, pede para que pinte meia dezena. Então, depois que a criança fizer as 10 maçãs, ela vai pintar meia dezena, No caso, 5 maçãs. A mesma coisa ela vai fazer com as bananas. Depois, aqui na letrinha E, pede para que crie 2 dezenas de corações.
Então, observem aí o que é que esse já é um desafio, né? A gente já aprendeu que uma dezena é 10. Então, se são duas dezenas de corações, ora, 10 mais 10 igual a 20, tá bom? E na letrinha F, faça uma dúzia e meia de bolinha. Então, a criança vai desenhar uma dúzia todinha de bolinha, no caso 12, e mais meia dúzia, então mais 6 bolinhas. Tá bom, gente? Agora a gente vai ver aqui, nesse último quesito de hoje, né? Que é sobre também esse assunto de dezena. Então, diz o seguinte: observe os pinos e responda o que se pede. Então, aí tem uma porção de pinos, né? Eu não vou contar agora, porque eu gostaria justamente que a criança fosse lá apontando o seu dedinho e fosse contando. Se a criança tiver dificuldade de contar até esta quantidade, então ela volta lá para o 15, estuda a sequência numérica, pelo menos de 1 até 50, até obrigado que a criança no segundo ano já domine pelo menos de 1 até 50, tá bom? Então, ela volta lá, ela aprende a contar, depois volta nessa questão e ela vai contar todos os pinos. Por que ela vai contar todos? Porque já é a letrinha B. Na letrinha A, deste exercício, pede para a criança separar de 10 em 10. Então, ela vai com o lapisinho dela, do jeitinho que ela preferir, separar de 10 em 10 pinos. Eu fiz até um exemplo aqui, mas eu não fiz de todos, tá? Então, eu fiz nessa cozinha azul uma forma de separar, na cozinha vermelha outra forma. A criança ela vai criar o jeitinho dela de separar. O importante é que ela consiga separar de 10 em 10. Depois que ela separar de 10 em 10, ela vai contar todos os pinos, né, como eu tinha dito antes, e vai colocar na letrinha B. Na letrinha C, depois que ela separou de 10 em 10, ela deve observar quantas vezes ela formou esse conjunto de dezena. Ela vai colocar aí. E por último, ela vai observar, poxa, depois que ela separou de 10 em 10, sobrou algum pino? Então, se sobrou, ela coloca na letrinha D. Tá bom, gente? Por enquanto é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, né, me coloco à disposição para qualquer dúvida e esclarecimentos e fiquem atentos para as próximas explicações da atividade, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!